Apocalipse capítulo 22, o verso de número 20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma das mensagens que parece que está fugindo dos nossos púlpitos. Hoje, para muitos, é mais fácil falar de prosperidade do que falar do arrebatamento da igreja. Mas a mensagem sobre o arrebatamento é uma mensagem odierna, é uma mensagem que precisa ser pregado em todos os lugares, porque a nossa esperança é um dia sermos arrebatados para morarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Apocalipse capítulo 22, o verso 20. Aqui nós temos a última promessa da Bíblia e também a última oração. Qual é a última promessa da Bíblia? A última promessa da Bíblia não é que você vai ser curado. A última promessa da Bíblia não é que você vai receber uma casa melhor. A última promessa da Bíblia não é que você vai receber um carro, uma chave. A última promessa da Bíblia é que Jesus vai voltar. Aleluia! A última oração da Bíblia é a igreja dizendo: amém, vem, Senhor Jesus. Será que você está aguardando Jesus? Será que eu estou aguardando Jesus? Em Lucas capítulo 18 e o verso de número 8, Jesus contou uma parábola a respeito do nosso dever de orar sempre e nunca desvanecer. No verso de número 8, Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Observe que o mundo está indo de mal a pior. O mundo caminha de uma forma terrível, sem conhecimento de Deus, sem amor, sem paz, sem alegria. O mundo não está aguardando Jesus, porque o mundo rejeita Jesus, mas a igreja está aguardando Jesus. E uma vez que a igreja aguarda Jesus, ela precisa estar atenta, ela precisa estar vigilante. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24 e o verso de número 36, a Bíblia diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, como se explicar Mateus 24, 36, quando Jesus diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho? Quando Jesus diz e nem o Filho, Jesus estava na sua natureza humana. Quando Jesus estava na terra, ele tinha duas naturezas. Ele era Deus e ele era homem. Como homem, ele estava limitado à natureza humana. Ele estava limitado ao conhecimento. Mas agora Jesus não está mais limitado à natureza humana. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte. Ele está vivo. Agora Jesus sabe quando ele vai voltar. Em Mateus capítulo de número 24, e os discípulos de Jesus fizeram 3 perguntas para Jesus. A primeira foi: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram qual era o sinal da vinda de Jesus. Jesus começa respondendo dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O que Jesus alertou os discípulos é que antes do arrebatamento da igreja haveria o espírito do engano, haveria o espírito da mentira pairando, atuando na terra para tentar enganar os filhos de Deus.
a igreja de Cristo. E Jesus disse: vocês fiquem atentos, vocês se acautelem, para que o espírito do engano não engane vocês. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, nos versos de número 3 e 4, Pedro disse assim: que nos últimos dias apareceriam zombadores, pessoas que andariam segundo as suas próprias paixões, e eles diriam assim: onde está a promessa da sua vinda? Aleluia! Pessoas iam dizer: mas onde está a promessa da vinda de Jesus? Por que Jesus ainda não voltou? Será que ele mentiu? Será que ele falou enganado? Será que ele se precipitou? Já existe por aí pessoas apregoando nas redes sociais. Existem pessoas apregoando nas casas, dizendo que Jesus não vai voltar, que isso é mentira. Mas é o que Pedro alertou, que nos últimos dias, homens maliciosos, eles iam pregar dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus? Por que Jesus ainda não voltou? Existem pessoas até pregoando dizendo: você não precisa se preocupar em ir para o céu, não. Haverá um paraíso na terra, nós vamos morar lá na terra. Não se preocupe, porque no céu só tem lugar para 144 mil. São as heresias, são as blasfêmias que Pedro falou que seriam pregados nas últimas horas. Só que Pedro responde no verso de número 9 do capítulo 3 da sua segunda carta: Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenha por demorada, mas é paciente e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Também Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo de número 3 e o verso de número 12, Pedro escreveu dizendo: aguardando e apressando a vinda de Deus. A igreja não somente deve aguardar, mas ela deve apressar. Que antigamente, quando se falava do arrebatamento da igreja, a igreja se alegrava, os irmãos choravam, os irmãos cantavam, os irmãos diziam: Jesus volta. Mas hoje, quando se fala do arrebatamento da igreja, tem muita gente que fica com medo. Jesus não volta ainda não, eu não estou preparado. Eu ainda tenho que arrumar minha vida, eu ainda tenho que arrumar minha vida com minha sogra, eu ainda não consegui perdoar minha sogra, meu sogro, meu genro, ainda tem alguma culpa no cartório. Irmão, você tem que estar preparado, irmão. E não somente, a igreja também deve dizer: Senhor, volta logo, Senhor, volta logo. Vocês sabiam que nós podemos apressar a vinda de Jesus se a igreja da terra se unir, começar a orar dizendo: Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, eu não aguento mais viver nesse mundo, Senhor, volta, Jesus. E ouve a oração rapidinho da igreja. Mas a questão é que uns estão aguardando e outros não estão aguardando. Uns estão preparados e outros estão desapercebidos. Uns estão com o coração no céu, mas outros estão com o coração na terra. Uns estão com o coração em Jesus e outros estão com o coração na casa, na fazenda, no gado, no dinheiro. Uns estão com o coração no reino e outros estão com o coração na política. O povo está dividido, mas nesta noite Deus te trouxe aqui. Não é hora de estar dividido, é hora de estar aguardando Jesus, é hora de estar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, com o coração em Jesus. É hora da igreja andar pelas ruas da cidade dizendo: volta, Jesus, volta, Jesus. Enquanto o irmão Jeremias está fazendo aqueles móveis planejados, ele está dizendo: volta, Jesus, volta, Jesus. Enquanto a irmã Aldenora está cuidando dos adolescentes, ela está dizendo: volta, Jesus, volta, Jesus. Enquanto você passa o pano na casa, você está
Jesus. Volta, Jesus. Enquanto você lava a roupa, você está cantando dizendo: volta, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levante a mão nesta noite e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta, Jesus. Eu estou te aguardando. Volta, meu amado. Volta. A promessa de Jesus é fiel. Jesus prometeu e ele vai voltar. Em Apocalipse capítulo de número 22 e o verso de número 7 está escrito: certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e o verso de número 12 está escrito: certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 11 está escrito: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Hebreus capítulo de número 9, versos de número 27 e 28 está escrito assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. No verso 28 está escrito: assim como Jesus veio morrer uma única vez pelos pecadores, ele aparecerá pela segunda vez para salvar aqueles que aguardam para a salvação. Jesus vai voltar para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Glória a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e os versos de número 7 e 8, Paulo escreve assim dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Agora o que me está aguardada é a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. É perigoso o cristão estar desapercebido. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 13, e o verso de número 35 está escrito assim: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se ao entardecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Se nós não sabemos a hora e nem o dia, significa que nós não podemos nos dar ao luxo de estar despreparado. Quinta-feira está preparado, sexta-feira está despreparado. Eis aqui o grande mistério, meu irmão. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus disse que tem o dia e a hora. O dia e a hora está marcado. Os anjos não sabem, mas Jesus sabe. Se a gente não sabe, significa que nós temos que estar com o coração contrito, aguardando a volta de Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua lamparina? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida de comunhão? Como está a sua casa? Como está seu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida como cristão? Nós estamos vivendo momentos difíceis na terra. Os demônios estão agindo de forma terrível na terra. O espírito da morte está matando muita gente. O espírito da morte está entrando em escolas, está entrando em hospitais. Estamos vivendo um ano de muitas tragédias, de muita catástrofe. É muitos acontecimentos, um pior do que o outro. Irmãos, veja neste ano quantas cidades afundaram debaixo de muita chuva. Quantas estradas, irmãos, sendo destruídas. Bairros sendo destruídos, casas sendo levadas, carros sendo levados, irmão. É a força da natureza, é Deus chamando o homem para se aproximar dele. Só não vê quem é cego, irmão. Só não entende quem não quer. É Deus chamando. Se a igreja não quer clamar para Jesus voltar, a natureza está clamando. Jesus um dia estava em um certo lugar e as crianças estavam adorando, estavam
estavam clamando e disseram: manda essas crianças parar. Jesus disse: não, elas não podem parar, porque se elas pararem, as pedras vão clamar, as pedras vão chamar para o meu nome. Você não é pedra, você é uma pessoa, você tem vida. Clame por Jesus, clame pelo socorro de Deus, clame pela misericórdia de Deus, clame. Em Lucas capítulo de número 10 e o verso de número 35, na parábola do bom samaritano, Jesus deu um bom exemplo. Quando o bom samaritano pegou aquele homem que estava ferido, machucado no caminho, levou para a hospedaria, e no dia seguinte disse para o dono da hospedaria: cuida dele, e o que você gastar a mais, eu vou te reembolsar quando eu voltar. O bom samaritano da parábola é Jesus, irmão. A hospedaria pode representar a igreja. A igreja não é lugar de santo, não. A igreja não é lugar de super crente, não. A igreja não é lugar de anjo. A igreja é lugar de crente fraco, de crente pecador, que precisa da misericórdia do Senhor. Ei, irmão, eu vejo tanta hipocrisia na vida de muitas pessoas por aí, que já é quase um querubim, já é quase um serafim. Tanta santidade, arrotando santidade, irmão. Nós só podemos chegar no céu por causa da infinita misericórdia de Deus. Não há nada de bom em nós. Paulo disse, ele só escreveu, irmão, só 13 cartas. Ele disse assim: eu sei que em mim não existe bem algum. Nós estamos falando de um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Até hoje eu só vi o céu por fora, eu nunca vi o céu por dentro. Mas Paulo teve antecipação, ele viu o céu por dentro. E ele disse: eu sei que em mim não existe coisa alguma. Ele disse: miserável homem que sou, nós somos ruins, nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. A igreja que vai ser arrebatada não é aquele crente que diz assim: eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que está debaixo do sangue do Cordeiro, que está escondido na cruz de Cristo, que está dizendo: eu não sou, mas Ele é, eu não posso, mas Ele pode, eu não vou, mas Ele vai, eu não tenho, mas Ele tem, eu não me salvo, mas Ele me salva, eu não me perdoo, mas Ele me perdoa. Eu não posso escrever o meu nome no livro da vida, mas Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Se Jesus voltar agora, você vai ou você fica? Se Jesus voltar agora, qual será o teu destino? Para onde você vai se Jesus voltar agora? E se você morrer agora, para onde você vai? Se o seu coração parar de buçar agora, para onde você vai? Qual será o teu destino? Qual será o destino da tua vida? Da tua casa? Da tua família? Aí nas redes sociais, se você morrer agora, se o seu coração parar de pulsar agora, para onde você vai? Se a morte pegar você agora de cheio, para onde você vai? Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Eu quero dizer para você que a Bíblia está escrito em Filipenses, capítulo de número 3, e o verso de número 20 está escrito: mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser um corpo glorioso como o corpo dele. Aleluia! Se você está preparado, é para lá que você vai. Se você não está preparado, você não vai. Na hora do arrebatamento, o teu diploma não vai te salvar.
Na hora do arrebatamento, jovem, a tua mãe não vai te salvar. Ah, pastor, eu sou um crente assim mais ou menos, mas a minha mãe ora muito. E quando Jesus voltar, se eu não estiver preparado, eu vou pegar uma carona. Eu vou segurar na saia dela e eu vou com ela. Eu sou um crente mais ou menos. Eu não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia. Aqui acolá eu gosto de pecar. Mas o meu pai é pastor. Se Jesus voltar e não estiver preparado, eu vou pegar na gravata dele. Ele me leva. Ei, leva não. Quem está preparado vai, quem está despreparado fica. Aleluia. Para o céu ninguém vai de carona. Salvação é coisa pessoal. Eu não posso te salvar. Ainda que eu possa passar a noite inteira pregando aqui, eu não posso salvar você. Eu não posso salvar nem a mim mesmo. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te salvar. Pastor, o que eu devo fazer então? Preste atenção nas escrituras. Mateus 24:12 está escrito: se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual é o conselho que eu te dou aqui esta noite? Não deixa o teu amor esfriar. Que o teu amor nesta noite possa aumentar por Jesus. Não esteja no meio desses muitos que vão esfriar. Não faça isso. O teu coração precisa arder pela presença de Deus. E como você deve estar? Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, eu posso ser crente 10 anos, depois de 10 anos eu dizer, já estou salvo, já fui crente. Não, irmão, tem que ser crente até o fim. Sabe por que Enoque foi arrebatado? Porque Enoque começou andando com Deus, continuou andando com Deus, e quando ele foi arrebatado, ele estava andando com Deus. Enoque é um dos símbolos do crente que vai ser arrebatado, que não vai passar pela morte. Olha para quem está ao seu lado e diga: você quer ser arrebatado? Aleluia, Jesus! Você quer ficar alegre no dia da volta de Jesus? Ou você quer ficar subir alegre? Quando Jesus voltar, eu não vou ficar alegre, eu vou subir alegre. Aleluia! Aleluia! Diga aí para quem está perto de você: quando Jesus voltar, você vai ficar alegre ou você vai subir alegre? Eu vou subir alegre. Eu vou subir alegre. Eu vou subir glorificando. Eu vou subir exaltando. É o meu amado que chegou. É o Deus da igreja que voltou para arrebatar a igreja. Aquele que perseverar até o fim, esse será. A prova está grande. Continua fiel. Continua perseverando. Deus sabe das tuas batalhas. Deus sabe da tua guerra. Deus sabe toda a tua história. Todos os detalhes da tua história Deus sabe. Mas Ele está contigo, te fortalecendo, te ajudando. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui específicas. Que grande tem sido a guerra. Grande tem sido a sua batalha, a sua peleja. O diabo está fazendo de tudo para tirar você da presença. O diabo está fazendo de tudo para esfriar você, para sugar a tua vida de comunhão com Deus. Mas o Senhor nesta noite está te dando força. Força para caminhar. Força para congregar. Força para orar. Força para ler a Bíblia. Força para jejuar. Força para evangelizar. Força para continuar nesse casamento. Força para continuar olhando para Jesus. Levante a mão e recebe força. Levanta a mão e recebe força. Você não vai cair. Você não vai fraquejar. Você não vai desanimar. Deus está segurando na tua mão. O vento está soprando. O teu barco está balançando.
avançando, mas Deus está dizendo, eu não estou somente no controle, mas eu sou o controle. Eu sou o controle da tua história, da tua casa, da tua família. Segura mais um pouco, eu já estou voltando. Segura mais um pouco, eu já estou voltando. Eu já estou voltando. Aleluia! Na hora que a trombeta tocar, o primeiro fenômeno que vai acontecer vai ser os irmãos que morreram com Cristo sendo ressuscitado, recebendo um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Onde quer que eles estiverem, eles vão ouvir a voz de Deus chamando. Onde quer que os seus corpos foram sepultados, até mesmo aqueles corpos que morreram em alto mar, aqueles corpos que morreram debaixo dos escombros, aqueles corpos que morreram devido a um terremoto e que ninguém achou aquele corpo, se morreu salvo, na hora que a trombeta tocar, aquele corpo vai receber de volta a sua alma, o seu espírito e vai ressuscitar. Aleluia! Se morreu aleijado, não vai ressuscitar aleijado. Se morreu usando óculos, não vai mais precisar de óculos. Aleluia! Se morreu cego, não vai ressuscitar cego. Se morreu mudo, vai ressuscitar falando. Aleluia! Se morreu surdo, vai ressuscitar ouvindo. Sabe por quê? Porque tudo será transformado. Enquanto eles ressuscitam, os que estiverem vivos, nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo de glória. Pastor, como é que vai ser o nosso corpo? Vai ser igualzinho o corpo de Jesus. João disse, filhinhos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e os versos 10 e 11, a Bíblia diz que após Jesus ser levado para o céu, a Bíblia diz que apareceram 2 varões de branco e disseram para os discípulos, ei, varões da Galileia, porque vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, da mesma forma ele vai voltar. Da mesma forma como vocês viram ele subir, da mesma forma ele vai voltar. Ele subiu em corpo de glória, ele voltará em corpo de glória. E quando ele voltar, ele voltará com seus anjos. A Bíblia diz, não sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que Jesus também trará em sua companhia aqueles que dormem. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que aquele que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus nosso Senhor. O nosso amado já está voltando. Congregação Vale da Conquista, nós estamos dando os nossos últimos passos aqui nessa terra. Mulheres coordenadoras do círculo de oração, está chegando a hora que o nosso amado está voltando. Círculo de oração te segura, obreiro de Jesus te segura, jovens se seguram,
Senhoritas, se segura. Seja fiel até a morte. Não deixa o diabo abalar a tua fé. Não deixa. Te segura, te segura, te segura. Te segura. Nós já estamos perto de chegar em casa. A nossa morada está preparada. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando pelo poder desta palavra. Eu profetizo que você vai sentir uma alegria extraordinária dentro da tua alma. Existe alguém aqui no nosso meio que não está preparado para subir. Existe alguém aqui no nosso meio que deseja fazer uma nova aliança com Jesus. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não é crente. Alguém que está afastado, alguém que está desviado. Alguém que você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você não está preparado para subir. Vem refazer uma nova aliança com Jesus. Vem refazer uma nova aliança com Jesus. Agora dá tempo. Mas quando Jesus voltar, Ele não vai voltar para preparar ninguém. Ele vai voltar para buscar quem está preparado. Pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é ficar na hora do arrebatamento. Vergonha é carregar a Bíblia de crente, ter roupa de crente, ter cara de crente, até cantar hino de crente, pregar como salvo, mas não está preparado para subir. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está mais para lá do que para cá? Está na igreja, mas ainda mente, ainda engana. Aqui acolá conta uma mentira. Aqui acolá canta uma música mundana. Aqui acolá chama um palavrão. Alguém que odeia um irmão, odeia um parente. Nesta noite é noite de reconciliação. É noite de reconciliação. É noite de renovar a aliança com Cristo. Jesus está voltando.